Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas hoje. Eu queria fazer um comentário acerca de Levítico, capítulo 25, do verso 8 ao versículo 34. E o tema é o ano do jubileu. A cada 49 anos, meus irmãos, ou a cada 50, como os irmãos preferirem, existia um ano ao qual o povo deveria respeitar. E é uma das características desse ano, meus irmãos, é que todos os escravos israelitas eram libertos, ou seja, dívidas, assim como na Idade Média, ou após a Idade Média, eles faziam muito isso, se vendiam como escravo, eles pagavam a propriedade e pagavam, vamos dizer assim, arrendavam a terra, e depois que eles não viam que não tinham condições de pagar porque os juros eram muito altos, o que acontecia? Eles se vendiam como escravo. E assim também acontecia na época, na época dos israelitas. As pessoas se vendiam como escravos para poder se sustentar, para poder sustentar a sua família. Então nós vemos, claro, todos tinham que trabalhar, mas no 50º ano eles tinham que ser libertos, não importava, tinham que ser libertos. E toda propriedade, meus irmãos, que tivesse sido vendida, ou seja, a pessoa vendia sua propriedade, no 50º ano tinha que ser devolvida à família. Ah, mas o fulano morreu. Não. Mesmo assim, a propriedade deveria ser devolvida à família de origem. Para quê? Para que não houvesse, vamos dizer assim, não tivesse pessoas muito ricas e nem pessoas miseráveis. Tivesse todos mais ou menos ali no mesmo nível, mesmo que algumas pessoas se vendiam por esse em repouso sem cultivo, ou seja, um ano inteiro a terra ficava sem cultivo, não podia plantar, não podia fazer absolutamente nada. Era um ano totalmente de descanso para a terra. Então nós vemos, meus irmãos, isso era para garantir uma justiça relacionada aos mais pobres, para que todos pudessem ter um padrão de vida até que, vamos dizer assim, considerável ou sem tanta diferença como nós temos hoje. Tem as pessoas enriquecer muito. Por quê? Porque Deus queria mostrar para aquele povo que a terra era dele. A terra era do Senhor. E o Senhor estava apenas emprestando essa terra para eles. Eu estava até esse mesmo ano, era tocada essa trombeta, para que todos pudessem entender que isso deveria ser praticado, deveria ser feito. Era uma questão de obediência a Deus. Deveriam liberar os escravos, deveriam devolver as propriedades. Para quê? Para que não houvesse classe social. Mas, meus irmãos, nós vemos que isso perdurou muito, porque muitas não aceitaram. E por isso, era porque não respeitava aquilo que Deus tinha colocado. Desrespeitou, vamos dizer assim. Esse ano foi os anos que eles ficaram na Babilônia. Alguns fazem as contas e acham que foi mais ou menos por aí, outros acham que foi apenas os sábados. Porém, nós vemos que Israel viveu numa dificuldade muito grande pelas consequências daquilo que tinha feito, daquilo que tinha cometido. Então nós vemos que esse ano deveria ser um ano respeitado e que nós venhamos respeitar os limites de Deus para a nossa vida, que nós venhamos respeitar aquilo que Deus está nos dando a oportunidade, a possibilidade de nós fazermos e não pecarmos contra Deus, porque o desejo de Deus é nos abençoar e nosso desejo tem que ser em cumprir a sua palavra com amor, nos esforçando para agradar a Deus na beleza da sua santidade. Então Deus estava falando para o povo, muito desrespeito houve, por isso que os israelitas sofreram muitas consequências pela sua falta de respeito, pela sua falta de temor. Mas que nós venhamos fazer diferentes acerca disso e que Deus possa nos ajudar. Então o ano do jubileu deveria libertar os escravos, deveria devolver as propriedades e também eles deveriam deixar a terra em repouso, a terra deveria descansar. E aí eles poderiam se alegrar. Fica essa reflexão para que nós venhamos saber que Deus ele cuida de nós, ele nos dá muitas coisas, nos dá muitos bens, nos proporciona
nos proporciona grandes bênçãos, porém nós temos que respeitar aquilo que Ele está nos mandando, os limites que Ele coloca para nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.